aí, gente? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Bora para mais um Identidade das Ruas, né, Marcelo? Bora nós, com alegria, Sim. Bate-papo e muita festa. Muita festa, muita Com felicidade. certeza. E, lógico, trazendo assuntos maravilhosos, com convidados incríveis, Claro, né, aqui, Marcelo? ó. Só colar com a gente aqui que é essa sucesso, né? identidade nunca me decepciona. E eu sou que muito feliz por aqui. maravilha. É sempre muito Bom bom, né, demais, Marcelo? bom Muito demais. gostoso, Prazeroso, né? prazeroso. Tava com saudade já disso aí, Não, com né? certeza. Tivemos Eu aí o tenho feriado, certeza. né, da Expo, né? Isso Mas aí. agora estamos de volta aí. Curtiu a exposição? Menina, passei muito. Nossa Deus, você comeu muita maçã do amor. Isso é uma Não delícia. tem como, se for na Tem que exposição e ter. não comer, não tem como, você não foi. É bom demais. Mas eu te falar que esse ano eu não comi, todo ano eu como. Ah. Mas eu comi o churro. Isso Comi é melhor ainda, churros, mais gostoso, comi né? churros, comi batatinha. Isso é bom Ó, demais. enfiei o pé na jaca, assim. É dois, né? Dois. Tem que comer pra dois, não é verdade? Não, pra É pra dois, né? O Antônio, você e o Antônio, é. A gente usa isso como desculpa, né? Isso, Deveríamos. verdade. A gente usa isso como desculpa, mas também é bom, Mas né? é bom, comer é bom demais. Não, comer Isso é aí, ótimo, é maravilha. excelente. Nossa, e a gente tava falando sobre isso também no começo do programa, né? Ah. Falando sobre comer. Gente, comer é bom demais, Ai, né? maravilha. Coisa boa. Eu E vou que falando- engorda um pouquinho, né? É. Se não engordasse, né? Que Com beleza. certeza. E falando em coisa boa, Marcelo, sabe o que eu fiquei sabendo? Ah. Falando em festa, exposição, tá tendo outra coisa muito interessante Isso. aqui na nossa Fundação Isso. Cristiano Varela. Convidar os nossos amigos e ouvintes, Isso né, da aí. galera do YouTube também. Lembrando que a exposição Floresta de Papel, obra realizada pelo Grupo Girino, em parceria com o Memorial Cristiano Varela, explora o papel como material estético e expressivo, né, para desenvolver a exibição que ilustra aí, através de técnicas em papel, colagens e cenários de recorte e rica biodiversidade da floresta amazônica, né? Usando como inspiração aí e pano de fundo aí a maior floresta tropical do mundo, o Grupo Girino desenvolveu esse projeto financiando aí pela Lei de Incentivo à Cultura para o público infantil, né? Com 15 anos de história, ô Larissa, circulou pelo Brasil e Interessante. pelo mundo, com diversas produções e espetáculos que têm o objetivo de apresentar as riquezas da floresta amazônica de forma lúdica e pedagógica. E com o objetivo, né, de estimular também a cultura e a arte de Muriaé, a exposição é gratuita e encontra-se aberta para visitações aqui no Memorial Cristiano Varela, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 15h45. Né? Eu Isso preferi aí. 15 para as 4 da tarde. Com certeza. Então, ó, vem aí, tá? Participe com a gente, venha conhecer esta nova perspectiva, né, amazônica através da exposição Floresta de Papel. Então, anote na sua agenda aí, local, Memorial da Fundação Cristiano Varela, período é do dia 8 de agosto, começou no dia quer dizer, 8, já né? Estamos, né? E vai até o dia 18 de novembro. Não dá tá? tempo, hein? E Corre. de segunda a sexta, de 8 às 15 horas. Agendamentos aí para grupos, é só ligar 32, para você que é fora de Muriaé, 3729-7020. Você é o nosso convidado. Com certeza, é bom, né? A gente que tem uma criança em casa, Claro. né? Que quer levar para poder curtir um pouquinho, né? Ter um momento cultural Verdade. bastante interessante. E assim, as escolas também que tiverem interesse, eu não sei como é que funciona, mas também talvez o CRAS quiser levar as crianças para Isso. poder participar. É um momento muito interessante, tá? A obra tá linda, inclusive é importante lembrar, gente, que a gente teve uma entrevista com o Grupo Girino lá na televisão, né? Também no Identidade. E a entrevista também tá salva no YouTube. Então corre lá para poder assistir. E lógico, gente, aí vocês vão poder entender e ter o gostinho, né? Do que é essa exposição, tá? Que já tá rolando. Então, estão todos muito convidados pra Com tá lá. certeza. Isso né? aí, né, Marcelo? Então, bora nós? Bora nós? Bora! Para dar início ao nosso programa, é muito interessante lembrar e bastante importante que esse programa é uma idealização da Fundação Cristiano Varela em parceria com a ONG Identidade das Ruas. E todo esse projeto incrível é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura. A intenção principal do projeto é apresentar para você e de casa e pra gente aqui também, né, Marcelo? Com certeza. As grandes potências do cenário artístico, cultural e falar também do social, que é muito, muito importante. Que maravilha, O né? convidado de hoje... Opa! Ô, rapaz, tá olha demais, o currículo dele, tá hein? demais. Temos, como já, o pessoal já viu o vídeo aí, temos a honra, o prazer de receber aqui nos estúdios do nosso Identidade das Ruas, ele que é professor de língua portuguesa, né? É o Daniel, aliás, Natan Daniel Valentim. Cadê os aplausos? Isso aí. Ô, Natan. Eu falei com a Adira, falei, gente, não tem como o Natan não passar pelo programa. Porque, Isso. assim, é de uma história, né? Demais. E, assim, é a juventude, né? Em grande potência mesmo. A gente vê com grande representatividade. Nós estávamos conversando com ele ali, você tem quantos anos?
24 anos. Ô, gente, 24 anos, Bebezão professor, ainda, rapaz, olha aí. ganhando prêmios, Olha só. enfim, tá fazendo muita coisa, movimentando o cenário aqui em Muré mesmo. Então bora para esse bate-papo e conhecer o nosso Bora. convidado. Isso, vai contar tudo e não vai esconder nada, gente. Nada, né? nada. Isso. Muito prazer, Natan, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Como eu disse, é um prazer enorme estar recebendo você aqui, contar um pouco da sua história pra gente, né, pro pessoal de casa. E assim, conta pra gente como começou tudo isso. Desde criança, como é que foi? Primeiramente, boa noite a todos, aos demais que estão assistindo também. É um grande prazer em estar aqui com todos vocês, né? Devido à audiência e mais ainda devido ao grande prestígio, né? Eu confesso que sou um grande fã do programa, sou um grande fã do podcast. Sabemos que hoje em dia a modalidade do podcast está muito em alta, Verdade. tanto para conscientizar, tanto também para, digamos, espalhar boas mensagens, né? Bom, isso começou onde, né? A minha paixão pelo projeto social, por esse social, digamos assim, começou lá atrás, né, na minha infância, porque eu tive uma infância muito, muito pobre. Infelizmente, é a realidade de grande parte daqueles que vivem aqui no Brasil. Eu me recordo que aos meus 8 anos de idade, eu perdi meu pai devido a um câncer que ele teve na garganta, e dali adiante a nossa família passou por muitas dificuldades. E a minha mãe teve que assumir 2 serviços ao mesmo tempo, como faxineira e também pegando alguns bicos aos finais de semana. Então aquilo ali me mexeu muito comigo. Eu pensei o seguinte, peraí, quando eu crescer quero ser padre. Esse era o primeiro pensamento, porque quando eu lembrava para a imagem de padre, me remetia à imagem de projetos sociais, de, digamos, coisas boas para as pessoas. Depois, né, eu fui crescendo, né, fui me profissionalizando, fui estudando e percebi que não precisa somente ser um padre ou um religioso. Hoje todas as pessoas podem fazer projetos sociais, sejam elas católicas, evangélicas, ateístas, agnósticas. Por quê? Porque os projetos sociais, eles estão de encontro ao mais íntimo da alma do ser humano, que é ajudar o próximo. Então, resumindo, grosso modo, a minha experiência e o meu início com o projeto social foi isso, desde a infância, ao perceber aquela situação comigo e ao perceber que eu poderia oferecer muito mais para as pessoas, os quais eu me identifiquei muito com essa dificuldade, que é muito lamentável. Você fala sobre isso, Natan, eu acho muito legal, né? Desde os 8 anos tendo essa percepção, né, de querer ajudar, né? Entendendo Sim. as dificuldades da sua localidade, entendendo que isso é algo maior, né? Que não se restringe, né, até o lugar onde você mora, mas assim, que é algo muito maior. Então você queria já, desde os 8 anos, estar fazendo isso. Você é aqui da cidade de Muré mesmo? Sim, sou natural aqui da cidade de Muré. Bairro, acontece, eu já passei por 3 bairros aqui na cidade. Olha Roda, hein? Peão. E esses bairros, assim, grande parte era periferia. Primeiro, eu morei no bairro Safira durante muitos anos, a minha infância toda foi lá. Depois, eu fui para o bairro Planalto e hoje estou morando no bairro Alterosa, que é um bairro ali perto do centro, mas que também possui as suas dificuldades como qualquer outro bairro, né? Sim. A começar pelo trânsito, a começar pela falta de redutores de velocidades. Então, é um bairro que também está crescendo ainda, né? É muito pequeno. Sim, você fala isso já senti, porque Natan é das políticas públicas, né? Você já sabe. Mesmo. Sim. Eu queria que você falasse pra gente, Natan, quando foi, né? Em que momento você falou assim, eu quero ser professor. Como é que foi isso? Interessante. Eu não vou mentir pra vocês, porque eu gosto de honestidade, sabe? Conta pra Pois gente. o que eu vou falar vai soar um pouco estranho para as pessoas que estão ouvindo, mas eu não tive, assim, a intenção de ser professor. Foi uma coincidência, porque na época que eu saí do ensino médio, eu consegui uma vaga na Federal de Viçosa para Direito, mas eu não consegui cursar Direito lá. Por qual motivo? Primeiro lugar, saí de Muré. Segundo, eu não conhecia Viçosa. Terceiro, eu não tinha condições de me manter em Viçosa. Quarto, a Universidade de Viçosa não tinha auxílio financeiro naquele período para me oferecer. A chamada bolsa, né? Bolsa de auxílio, isso, moradia. Então, eu tive 2 opções. Ou eu me virava para permanecer ali, ou então retornava. E eu escolhi pelo segundo, que era retornar, porque eu não tive coragem de permanecer numa cidade a qual eu não conhecia, né? Porque você, você já teve suas dificuldades na infância. Você ficou com medo de passar uma segunda dificuldade, né? Exatamente. Passar na cidade, não ter onde ficar. Sim. E isso me levou ao quê? Eu sempre tive o sonho de cursar numa federal. Falei assim, eu tenho que cursar numa federal. Por qual motivo? Porque quando eu cresci na escola, no ensino fundamental, ensino médio, todos os professores falavam, não,
o lugar bom é numa federal. Você passa, você vai ter uma carreira acadêmica, vai ter um renome, etc. Então, eu tive esse pensamento. E acabou que, por curiosidade, eu fiz um processo seletivo interno da UF e consegui entrar para cursar o curso de letras. E hoje estou como professor. Por que eu falo estou? Porque é algo temporário, né? Porque isso pode mudar amanhã. Amanhã eu posso estar em uma outra área, mas eu me virei professor por coincidência da vida. E hoje ele tem cara de professor, né? Obrigado, obrigado. Se tirar o óculos, será que fica igual mesmo? Fica. Não tem como fugir. Mas você vai, é verdade, você conversa assim, você olha, né? É cara de professor, né? Sim. Sofrido, né? Porque o professor tem uma cara sofrida. Infelizmente, né? É uma classe que no Brasil era pra ser mais bem valorizada. Mas né? E puxando um pouco disso para a minha sardinha, digamos assim, o professor no Brasil, há professores que ganham bem. Eu confesso, há professores que ganham bem, mas são os professores universitários acadêmicos. Mas não adianta o governo somente pagar bem os professores universitários, que estão no alto da cadeia, se o governo não se preocupa em remunerar bem os que estão aqui na educação básica. Porque a partir do momento que o governo não, digamos, paga devidamente os professores da educação básica, o que acontece? Acontece com que essa educação básica ela fique cada vez pior. E é o que nós temos aí, como no Brasil, nós estamos no último resultado do PISA, que é um exame internacional aplicado em todos os países. Estamos no último lugar. Por quê? Não há último lugar. Não tem como você passar do último lugar. E tem preocupante. Se tivesse como professores... passar, passava. Verdade. Passava. Não Inclusive, é isso? Natan, tem professor que trabalha até 12, 14 horas, né? Exatamente. O cara, leciona de manhã, Sim, é à muito tarde, cansativo. É cansativo. É muita Ele burocracia. Ele fala sobre isso, e falando, né, de professores de universidade, eu acho que sim, tem que ter essa valorização e tem que ser assim, geral. Sim, né? concordo. Lógico, para professores de universidade e também para professores de escola, né, de escola fundamental, né, o ensino médio. Porque, assim, principalmente quando a gente fala de professores que estão lá em escola pública. Exato. Porque, assim, se a educação ela não vem sendo valorizada, tanto professores, né, sendo bem remunerados, né, e a educação não sendo valorizada no total, né, os alunos tendo uma boa educação, assim, muito dificilmente a gente vai ter jovens entrando em universidades. Então, assim, é algo bem Exatamente. complexo. A questão da meritocracia, eu defendo isso. Mas a gente tem que olhar também a equidade, Sim. que é outro lado a observar. Como você quer que aplique-se meritocracia em alguém que sempre morou em periferia, não teve a oportunidade de estudar em boas escolas? Eu acho que é muito linda a ideia da meritocracia. Sim, é muito bonito. Mas não existe ainda. Sim. Se funcionasse, seria ótimo, mas não existe. Exatamente. E eu concordo que professores acadêmicos, que são das universidades, devem ganhar muito bem. Mas o que acontece? Os professores da educação básica, que é o meu caso, não querem ficar eternamente na educação básica. Por quê? Paga-se pouco, sofre-se muito, Sim. muita burocracia, o que acaba que os melhores vão para a universidade. E né, isso acontece, né? Infelizmente. Ele falando ali, eu tô lembrando da musiquinha, a fonte de toda conquista é o professor. Já viu? Até hoje, quando eu entro no YouTube, eu vejo esse videozinho, eu fico arrepiado. Né? Porque tudo depende do professor. O cara, para ser um bom médico, depende do professor. Sim. Né? O cara, para ser é tudo. A fonte de toda a conquista é o professor, né? É uma base, né? Exatamente. E não é valorizado no nosso país. Não é, mas né, por que não é? Aqui no nosso país, infelizmente, vamos ser sinceros, né? Há uma cultura da desvalorização. Essa cultura é antiga. Aqui valoriza-se mais os políticos, certo? E sempre há bons políticos e péssimos políticos. Isso é notório, como há bons professores e péssimos professores em qualquer profissão. Então, aqui valoriza-se mais o político ganhando 18 mil, com os benefícios, aposentando cedo. Não é que estou falando mal de político, certo? Há políticos bons. Inclusive, temos bons políticos aqui na cidade, que trouxeram recursos, né, medicinais, recursos financeiros, mas lá em Brasília é só Deus na causa. Sim, é bastante complicado, né? Você fala da educação, hoje você é professor, você dá aula para que idade? Para que faixa etária de idade hoje? Pois bem, eu já dei aula para o ensino médio, certo? Para a educação infantil também. Atualmente estou no ensino fundamental e pré-concursos também. No pré-concurso eu dou aula para garotos, para meninas que têm 18, 25 anos, 30 anos. Já, né, na pré-escola, que é a educação infantil, não estou atuando mais. Já dei muita aula também, mas atualmente hoje meu foco é o fundamental, 8º ano para garotos e meninas de 13 a 16 anos. É uma faixa etária muito interessante, por qual motivo? É a pré-adolescência,
é o momento de você educar, porque o professor não pode ficar preso somente na disciplina específica. Sim. Ele deve educar também, porque muitas vezes o garoto ou a menina, ele vive numa casa o qual a mãe e o pai não têm uma consciência para lhe oferecer sobre educação sexual, por exemplo. E educação sexual na escola não é você querer idiotizar as crianças, não é isso. Claro. Não é você querer ensinar as crianças a fazerem sexo, não. É você ensinar para as crianças que existem maneiras de fazerem sexo seguro. Claro. Preservativo, DST, existe. Certa vez conversei com uma aluna de 16 anos que não sabia o que era DST, que hoje a sigla mudou, é IST. Não sabia o que era. E meu papel foi o quê? Explicar o que era DST, por mais que eu não fosse professor de biologia. E isso é educação de verdade. É você conscientizar as pessoas acerca dos seus direitos e conscientizar também acerca da vida. Com certeza. E assim, eu acho que quando você está fazendo isso, né, você está prestando também um serviço. Certo. Um serviço social, né, quando você faz isso. Porque quando a gente fala, né, da população mais pobre, a maioria das pessoas não tem, né, essa noção básica do que é, né, da importância que tem isso tudo. E assim, a gente tem que falar sobre isso, tem que discutir, porque são assuntos sérios. Seríssimos. Muitas pessoas, assim, a gente fala, você fala da violência, né, principalmente. Muitas meninas são violentadas e nem sabem que foram. Exatamente. Sabe? E é tão triste isso, sabe? Eu já me Sim, deparei com lamentável. tanta situação dentro de escola que vocês não têm noção. Não têm noção. E é mais triste ainda você sendo homem, professor, porque também há um certo preconceito, porque antigamente pregava-se o quê? Ah, para ser professor é mulher. É mulher, é Homem não verdade. pode. Aham. Então, quando eu cheguei na educação infantil, cheio de crianças na sala, eu fiquei, meu Deus, É. eu vou cantar uma musiquinha para essas crianças, vou dançar com elas. Tive que fazer, até rodar no chão, rodei. Mas por quê? Criança é assim. Isso, Para você é. agradar a criança, chamar a atenção da criança, e muito mais a minha área, que era com crianças especiais, autistas, síndrome de Down e etc., você tinha que resgatar a criança para se ganhar, conquistar a criança. E isso é uma tarefa muito difícil. Então, há um certo preconceito também, homens lecionando na educação infantil, isso há, mas não é muito comentado. Então, isso é difícil para nós. E mais difícil ainda eu, como professor, certo? Conversar com a menina sobre sexualidade, isso é muito difícil. E mais ainda orientar ela sobre a questão de abuso. Porque eu já me deparei com situações de meninas dentro de escola que já relataram ter sofrido abuso do pai, do tio, do irmão. Um caso que me chocou muito, me deixou muito triste, foi de uma garota que ela disse que foi abusada pelos 3 irmãos dela, pelo pai e pelo tio. Quase que um estupro coletivo. Isso é um absurdo. Então, faltando essa consciência, certo? A menina não procurou seus direitos, não quis na delegacia prestar queixa, mas eu recomendei. Procure um psicólogo. Se não tem condições, nós vamos procurar por você. O que você não pode ficar nessa situação, que você sofreu uma violência. Isso vai te marcar pelo resto da vida. Infelizmente, marca pelo resto da vida. A gente tem que ter essa responsabilidade. Temos que né? ter, certo? De analisar, né? Assim, a Exatamente. gente tem que falar assim, ó, a gente aproveita esse momento para falar sobre isso, né? A gente que é vizinho, né? A gente que é parente, a gente tem que ficar de olho, né? Não só nós mulheres, mas homens também. Sim. Tem que ter esse papel de responsabilidade com as crianças, jovens e, lógico, pessoas adultas também que também sofrem violência. Sofrem. E diversos tipos de violência Diversos. também, inclusive. É complicado. E E tá? a violência não é somente sexual, é verbal também. verbal. Às vezes você dá um ponto de ônibus, chega um cara safado, né? Grosso modo dizendo, Tremenda sem falta de vergonha, respeito. e fala, não chama você só de gostosa. Fala que quer passar a mão em você, É né? verdade. Então, tipo assim, isso é um abuso verbal. É uma Sim. violência verbal. E, infelizmente, as mulheres sofrem muito mais do que os homens. Eu, até hoje, nunca ouvi e nunca vi um homem sofrendo abuso verbal por parte das mulheres. Da mulher, é verdade. Sexual, eu já tive casos, assim, que eu já conheci de crianças, meninos, que sofreram de uma tia, de uma irmã. Acontece, mas a mídia não noticia. Então, a vítima é independente de gênero. A Sim. vítima é o ser humano. Com certeza, é isso aí. Parabéns. Muito bom, Verdade. né? Obrigado. Marcelo? A gente Verdade. tocando em pontos importantes, é bom pra gente também refletir, né? Porque, assim, é algo que tá muito, muito presente no nosso Certo. cotidiano. A gente que, às vezes, às vezes não quer ver, né? Não quer falar sobre isso, mas tem, gente. Tem que analisar, acontece muito, né? Infelizmente, né? Algo que tá muito presente. Então, a gente tem que pensar sobre isso, falar sobre isso, discutir, entender os nossos direitos e deveres também. Com certeza, né? Falando da escola, né, uma coisa que eu gosto muito de falar aqui, Marcelo sabe, Glaucia também, a gente gosta de falar desse papel, né, que a Interessante. escola tem na nossa formação.
A escola, para mim, foi fundamental, né? A partir do momento que eu quis, né? Que eu sempre quis ser artista, sempre soube que eu queria fazer isso, viver disso. E a escola me deu esse primeiro contato. Eu nunca soube como eu ia fazer isso tudo. Mas, assim, estar em contato ali com a escola me ensinando a fazer tudo isso, foi bastante importante para mim. Como é que foi para você essa experiência? Ensinar ou aprender? Empreender e ensinar. Tô brincando. Como é que foi? Na verdade, nós que somos professores, nós estamos aprendendo constantemente. Mas, infelizmente, isso é uma grande verdade. Há muitos professores e professoras ignorantes que acham que sabe tudo, não quer aprender, acham que já tem uma graduação, uma pós, um mestrado. Gente, diploma não significa nada. Por que eu digo isso? Claro, uma entrevista de emprego, você vai conseguir ter uma vantagem com o diploma, mas eu conheço pessoas que cresceram na roça, nasceram na roça, viveram na roça, nem sequer sabem o que é cidade e que falam muito melhor do que muitos doutores, sabem muito mais que muitos doutores. Então, o diploma é algo superficial. E a educação, né? E a educação, exatamente. Porque, é verdade, você falou uma coisa certa. Você pega, por exemplo, os grandes filósofos antigamente, como Sócrates, Platão e tantos outros artistas, escritores, até médicos, que não tinham diploma e que eram excelentes. Que nós estudamos essas figuras até hoje nas escolas também. Então, o diploma é algo superficial. E na escola, o papel do educador, ele é de aprender e de ensinar também. Por isso é importante trazermos oficinas para as escolas, trazermos palestras para as escolas, porque dessa forma as crianças terão contato com isto, que é um ensino multicultural, e saberão escolher o que realmente querem, se querem ser artista, médico, professor, engenheiro, pedreiro, faxineiro, o que for, tá tudo bem. Eu tô falando aqui, eu lembrei de uma professora minha, né? Nada a ver uma coisa com a outra aqui, mas eu lembrei. Cheguei atrasado na escola, cheguei igual, esqueci onde tá. Cheguei, entrei na sala de aula, não tem confiança em ninguém. Ela, faz favor, vai lá fora, volta e dá bom dia pra todo mundo. Ué. E marca, aí marcou, aí segui, ó, gente, bom dia, tal. Aí sempre quando chegava atrasado, gente, bom dia. Atrasei. É importante. Eu acho uma tremenda uma falta de educação. Um cara chegar na lanchonete, pô, me dá um café? Não, bom dia. Uma coisa horrorosa, café, não é? Vamos ser sinceros, né? Você chega lá, né, Nardo, você dá gente, bom dia, né? Um dia abençoado para todos. Tanta pessoa mal educada que temos por aí, que é só Deus na causa. Por quê? Porque a escola não é somente ensinar gramática, não é somente ensinar história, matemática, física, química. A escola também é para ensinar o respeito pelo ser humano. Isso. Nós temos muitos problemas sociais hoje na sociedade brasileira, é porque alguém errou. Quem errou? Será que foi os pais? Será que foi a escola? Será que foi o governo? Não, todos nós erramos. Sim. Porque não adianta apontarmos o erro para o pai, para a mãe, para o irmão, se o erro está dentro de nós. Isso que é o problema hoje em dia, sabe? Nós queremos apontar que o erro está no outro, mas está em nós. Mas pelo nosso egoísmo, egocentrismo, nós não conseguimos identificar que o erro está conosco, senão com todos nós. Então, o que acontece, na verdade, nas escolas, né, e na sociedade? Perdeu-se esse respeito. Por que perdeu-se? Porque muitas das vezes, dentro da escola, esqueceram de ensinar sobre isso. Não é que esqueceram de forma proposital, é por imposição de governos, né? Porque se entra um governo amanhã diferente, vai querer impor a sua ideologia, o seu pensamento. Eu defendo o seguinte, que as escolas deveriam ser independentes, não poderia ser mesclado com o governo, porque senão corre risco de amanhã a escola ensinar o que o governo quer. Vamos supor, isso em teoria, tá, pessoal? Deixar bem claro, em teoria, uma hipótese. Vamos supor que amanhã, aqui no Brasil, tenhamos aí um governo nazista, algo terrível, certo? Que isso não aconteça jamais. Mas se tivéssemos, o governo nazista pegaria o Estado e poderia implantar nas escolas a filosofia nazista. Não é acontecendo na Alemanha, por exemplo? Isso, e outras partes do mundo com diversas ideologias. Então a escola não pode ficar refém do governo, porque isso é muito perigoso, sabe? Então a educação, ela inicia na escola. Então se há muitas pessoas mal educadas hoje na sociedade, alguém errou. Eu acredito que foram todos nós. Sim. E é bom esse espaço, né? Esse espaço de troca que a escola oferece, né? Sim. Ter contato com outras pessoas. Claro, e essa professora sua, nossa, maravilhosa. Que foi importante. Não, demais. Não, e ensina tudo, cara. Tudo. Você ser o cara que faz o desenho ali, né? Começa na escola, né? Você faz uma cara. Tem uns que se sai bem, a gente estava até comentando, né?
tem uns que o cara consegue, igual o ator, né? Isso. Tudo isso depende, né, da escola, do professor ali, né? Pra se dar bem, É verdade. o primeiro Exatamente. incentivo. A gente recebeu aqui, gente, foi com a Gláucia, foi no último programa, a gente recebeu a psicóloga aqui, e ela estava falando da importância que tiveram 2 professoras na vida dela. E ela mencionou isso, e foi muito bonito, muito interessante, porque falou que ela foi fazer uma poesia, e assim, ela recebeu um incentivo tão grande que isso mudou a vida dela. Né? Ela começou a trabalhar com isso, lançou livro, né? Inclusive está lançando um segundo Que livro maravilha. agora. É muito interessante, né? Esse poder que a gente Claro, tem de claro. influenciar positivamente na vida do outro, né? Tanto como Uhum. professores e assim, até pessoas normais no dia a dia, Verdade, sabe? claro. Você pode ver um trabalho legal de alguém ou um trabalho assim, talvez simples, né? Que esteja começando, porque tudo começa de algum lugar, né? A gente tem que estar fazendo para poder evoluir, né? Mas assim, nossa, que legal, que bacana. Você tem talento, você tem futuro, eu acredito em você, gente, são coisas que fazem muita diferença. Muita diferença, muita diferença. Na minha infância, por exemplo, quando eu estava no ensino fundamental, o que acontecia? Eu trabalhava no buffet, certo? Eu pegava minha bicicletinha toda horrorosa Também e atravessava Então, É. eu atravessava o bairro São Francisco para estudar na Barra, que na época E depois era... tem que subir aquele morrão. morrão a pé, né? isso. Meu Deus. É. Eu pegava a bicicleta no bairro São Francisco, onde eu trabalhava. E não ia- descia o morro, aquele morro Não, ali. mas pior que descia o morro. Cara, Descia o corajoso. morro. Deus guarde, Muito Deus corajoso. protege. Essas marcas nas mãos aqui foi de um Ah, acidente é? que eu tive anos atrás, por exemplo. Mas Ah. não foi agora, foi anos atrás isso. Mas eu pegava a bicicleta, saía do buffet e a escola começava meio-dia e meia na época. Isso era no Mário Macedo. Eu fui estudante lá e trabalho lá hoje. Olha que coisa Olha que maravilhosa, né? legal. Olha os Caramba. traumas, tô brincando, Isso. pessoal. Então, o que acontece? Eu saí do buffet, ia para a escola, chegava todo suado, fedido. Por que fedido? Gente, eu trabalhava a manhã inteira. É claro. E eu corria pra escola, chegava atrasado. E teve uma professora, que eu vou ter que citar o nome dela, porque não tem como, marcou, né? Professora Ana sempre- Cláudia, é. de língua Sim. portuguesa, e até aposentou hoje. Um abraço Um pra abraço pra você. Um abraço. Ela falava, meu filho, não tem problema, eu entendo que você trabalha, você pode chegar atrasado. Eu vou deixar você chegar atrasado da minha aula, porque você trabalha, não tem problema nenhum. Agora, se não fosse um professor ruim, por Isso. exemplo, que pega muito no seu Sim. pé, na aula, você chegou atrasado, Aí você fica aí. começa a desanimar, né? Ia traumatizar a criança, iria me traumatizar, talvez não chegaria onde cheguei. Então, nunca desisti. Sempre trabalhei, sempre conciliei com os estudos e nunca desisti. E há pessoas que nem sequer trabalhavam que já desistiram. Isso é um demérito? Não, gente, porque há dificuldades que você enfrenta, que eu enfrento, que eu não conheço. As suas lutas, as minhas lutas. É. E são propósitos também diferentes, né? Exatamente. Tipo assim, talvez algo maior te levasse para isso. Sim, Então, assim, talvez sua gana por estar trabalhando, por estar fazendo, por estar persistindo, fosse algo assim que te motivasse ainda mais. exatamente. Tem pessoas assim, talvez assim, querem fazer alguma coisa. E assim, o estudo, lógico, a gente não pode abrir mão, nunca, nunca, nunca. Porque assim, é uma coisa que eu não valorizei tanto na minha época, E assim. olha que trabalhar, eu fui, estudar é mas, muito assim, cansativo, né, Larissa? Não, com certeza. Mas- Mas assim, eu nunca fui boa aluna, mas assim, a escola foi fundamental para mim, assim, não abro mão disso, eu tenho que falar, assim, tive professores e professoras maravilhosas também, inclusive, um beijão para todos eles que me aturaram, assim, vocês foram incríveis, e assim... nesse caminho, é muita gente que se perde, assim, por Sim. dificuldade. Aí a gente fala também de ter que trabalhar e conciliar. Aí já tá difícil pra Isso, muita gente. infelizmente, é uma realidade doída, mas infelizmente, gente, não é vitimismo que eu vou falar aqui, não é mesmo. Lógico. Mas, vamos ser sinceros, gente, vamos ser sinceros. No nosso país, o Brasil é maravilhoso, mas tem algumas falhas sociais, infelizmente. Nós crescemos aqui, nós que somos negros, por exemplo, temos mais essa dificuldade. Sim. Mas também eu não deixo de puxar a sardinha para quem é branco, porque há pessoas brancas que também vivem como os negros, pobres, Claro. são pobres também, Isso. certo? Nasceram na sarjeta, isso eu não digo de forma pejorativa, mas nasceram na sarjeta, Isso. não tem um bom nome, não tem família de renome. Então eu cresci num espaço, por exemplo, né, eu era uma criança negra, por exemplo, não que são demérito, eu amo minha cor, eu sou pretararaço. Então o que acontece? Eu cresci num lar onde não tinha ninguém que tinha terminado os estudos, tinha assim, uma tia ou outra de terceiro grau que tinha terminado, dava aula, mas minha mãe na época não tinha terminado os estudos. Meu pai era um soldador apenas, certo? Então isso me motivou por quê? Eu tinha a autoestima muito baixo. Eu achava que eu era muito feio, sabe? Uma voz horrorosa. Eu ficava sempre chorando. Na escola eu sofri demais. Então a escola não foi um mar de rosa para mim. Foi um lugar Sim. traumático também. Eu me... Aquele tempo do... eu era chamado de o urso do cabelo duro. Ué. Então eu Lembra sofri do desenho, muito. Adília?
Não Então, era do seu tempo, não, né? Tinha um É desenho. antigo, né? O cara tinha um cabelão. O Adílio concordando passava, ali, sim. chamava Nem é da justo do época cabelo. dele. Era bullying, mas naquele tempo não existia bullying. Mas né? e eu sofri muito na escola. Não foi só um momento de glória. Foi mais contra do que a favor. Acho que foi 90% contra do que 10% a favor. Por quê? Eu lembro que tinha alguns meninos, não vou citar nome, questão de ética, certo? Sim. Que eu já os perdoei, né? Que chamavam de macaco. Não, você é um macaco, você não vai ter futuro, você é o negrinho do pastoreiro. Isso dentro de uma escola. Então, por isso é importante trabalharmos nas escolas temas raciais, certo? Temas de gênero, para evitar bullying, evitar machismo, evitar homofobia, evitar racismo. Isso é essencial que se trabalhe na escola. Independente se você é a favor ou contra, porque isso é ser humano. Então, nós, né, fazendo parte aqui do programa dos Agentes da Cidadania, lembrando que o programa está no seu 2º ano aqui na cidade de Moré, nós iremos em 3 escolas no mês de outubro para realizarmos oficinas com conteúdos contra o racismo e contra a homofobia também, porque é um assunto necessário, dado que tem muitas pessoas que sofrem violências, não somente em São Paulo, não somente no Rio, mas aqui na cidade, por exemplo. O meu irmão, no caso, ele era gay. Ele faleceu, que Deus o tenha. Ele sofreu muito com isso. Sofreu numa escola, por exemplo. Na época que ele estudava numa escola aqui da cidade, que não vou citar o nome, ele sofreu homofobia por parte do diretor, por parte de alguns professores, certo? Estão todos perdoados, logicamente, mas sofreu dentro da escola. Então, é necessário também trabalharmos com a mentalidade do professor, porque sendo o professor um canalizador, um transformador social, sendo o professor quem vai transmitir o conhecimento, como que ele vai educar se ele não é educado? Não tem como. Sim. Queria então que você mencionou agora o projeto Agente Cidadania. Queria que você contasse pra gente o que é o projeto, como que você entrou, Claro. como começou, conta pra gente. Bom, o que acontece? Esse programa chamado Agentes da Cidadania, ele já está aqui na cidade, no seu 2º ano. Tive o privilégio de participar do primeiro, agora no 2º como coordenador local. Que bacana. Mas lembrando que também tenho 2 amigos que estão na coordenação, que é o Luan, que é a Yara. Um abraço para vocês, que Deus possa abençoar os 2, certo? E esse programa, ele é original do estado de São Paulo. Está em parceria com o Instituto Votorantim, CBA e o Cidade Democrática também. E esse programa veio para cá exatamente para formar os jovens, conscientizar os jovens em relação aos seus direitos, aos seus deveres constitucionais, seus deveres legais e também fomentar o ativismo. Porque sabe-se que aqui na cidade temos muitos ativistas bons, legais, mas há cidades que não tem nenhum ativista. Sim. E o programa dos agentes, ele veio para formar jovens líderes locais para implementar projetos, digamos, concretos que venham a causar, a transformar de fato o social. Não adianta ficar falando balela. Não adianta querer fazer projeto social só no gogó. Não adianta. Eu sempre digo e bato na tecla. Projeto social de verdade é aquele que vai transformar a vida da pessoa com a educação, com o alimento. Não adianta querer embutir na mente da pessoa com conceitos, filosofias. Se a pessoa está com fome, não tem como. É impossível isso, é demagogia. Então, o que acontece? Nós trabalhamos essa parte do concreto, de trabalhar com as pessoas, com a mentalidade. Eu me recordo de um testemunho de um dos integrantes que estão participando conosco esse ano. Ele disse o seguinte: Natan, depois que eu passei a integrar o projeto, a participar com vocês, eu tive a consciência que era importante começar a estudar. E hoje eu estou fazendo faculdade. Olha que maravilha. Isso que é coisa boa. Isso é transformar a vida da pessoa para melhor. E é um rapaz jovem, negro. Não é por ser negro, não. Mas, gente, eu tenho prazer imenso de ver pessoas negras em cargos de posição, ver mulheres em cargo de posição, porque era, outrora, cargos que nós não ocupávamos. Verdade. É raro você Claro. ver, por exemplo, um negro num papel importante numa novela, num filme. Lembro que assisti um documentário recentemente que tinha atores negros falando sobre isso, da dificuldade que eles tinham de assumir papéis de protagonismo em filmes, novelas, teatro. Sempre era papéis como, um bandido. Bandido. Ué, É? o Joca, o Adílio conhece o Joca, né, Adílio? Né? O Joca uma vez teve uma novela daí, esqueci o nome da novela, que tinha o Lázaro Ramos, né, e a esposa dele, a Thaís. Ele era pilantrão, ela também. Olha Que só. protagonismo é esse? Então, para você ver Ué. como que é as coisas, Então,
Infelizmente, gente, assim, não é, sabe, vitimismo, mas o racismo existe. Com certeza. Como a pessoa tem coragem de falar que não existe racismo, não existe homofobia, não existe machismo, certo? Existem essas coisas, gente. E acontece o tempo todo, porém as pessoas falam assim, não, briga de marido e mulher, não se mete a colher. É claro que se mete a colher. Mete a colher e mete cadeia no vagabundo. Isso. É verdade. Ué. Gente, ele fala, gente, eu tô rindo aqui, mas é porque é muito sério. É Sim, nosso dever. sim. É nosso dever. E ele falando sobre o racismo, e assim, é muito importante, porque eu vejo muitas coisas sobre isso, né? Tô sempre, tudo que aparece, eu tô sempre lendo, tô sempre pesquisando sobre isso, que é muito importante, né? Não é porque eu sou não negra, né, que eu sou branca, que eu não tenho que falar sobre esse assunto, né, que eu não tenho que lutar a favor, né? A gente tem que apoiar. É uma luta que tem que ser coletiva. Eu vi uma vez, gente, quem tava falando sobre as cotas, né, para negros nas universidades, né? Eu acho que foi até Hélio de la Penha. Inclusive, gente, a gente tem uma entrevista com ele também, tá? Estava lá no YouTube, vai lá assistir, tá? Tá imperdível. Muito boa. E assim, na época ele era contra as cotas, e certa vez surgiu essa discussão sobre isso. E eu não me lembro bem, posso estar enganada. Eu acho que ele falou que viu o MV Bill falando sobre as cotas. Né? Eu também não era a favor, gente, porque assim, eu tinha essa ideia de assim, a gente tem que ter o direito, gente. Não existe isso. Sim, concordo. Tem capacidade, tem que entrar. Só que a gente não pensa nos detalhes. E são os detalhes que machucam. Sobre porque assim, se não entra, se não consegue entrar, é por algum motivo. Sim, exatamente. E o motivo é porque, assim, tem muitas coisas que atrasam. Tem muitas coisas que impedem de entrar. Então, se essa hoje é a forma de conseguir, vamos valorizar, vamos lutar por isso. As cotas, elas são super, hiper importantes. Porque, às vezes, é lugares onde as pessoas não têm condições de entrar. Não é que a pessoa é burra. Não é isso. Eu, por exemplo, não entrei por vídeo de cota. Não entrei porque, naquela época, eu tinha um conceito diferente. Hoje, já penso totalmente diferente. O que se chama isso? Ignorância? Não. Progressão intelectual. Você ser humilde e reconhecer que você estava errado no passado e que hoje você está caminhando para o certo. Hoje percebo então, o que acontece? As cotas deveriam ser aperfeiçoadas. Isso eu acredito. Por que aperfeiçoadas? Porque, gente, não é somente pessoas negras que sofrem desigualdade social, desigualdade econômica. Há mulheres, há pessoas brancas que são pobres tão igualmente quanto o negro é pobre também. Então, um aperfeiçoamento das cotas seria algo interessante. Isso é que eu penso. Sim. Nossa, mas eu achei tão interessante. Eu cheguei a assistir também essa entrevista da MV Bill. Inclusive, gente, vale muito a pena. Dá uma pesquisada lá no YouTube, procurando, né, MV Bill falando sobre as cotas raciais. É muito interessante. Sim. Eu já tinha mudado meu pensamento e eu assisti o vídeo e falei, gente, faz todo sentido. Faz. Entendeu? E hoje eu sou muito feliz por enxergar isso de forma diferente, sabe? Eu me vejo evoluindo muito. E assim, acho que a gente tem que ter essa obrigação, né? A gente não nasce sabendo tudo. Exato. Né? A gente vai se formando como pessoa, né, no decorrer da vida. E assim, hoje eu me vejo uma pessoa completamente diferente. Eu sou muito feliz por isso. Sim. Tô aprendendo muita coisa. Parabéns! Muita coisa. Nós estamos aprendendo. Sim. E isso é algo interessante que você tocou, que você está aprendendo. Eu também estou aprendendo. Mas sabe o que acontece muito hoje na sociedade? O famoso cancelamento. O massacre de reputação. Às vezes a pessoa tem uma palavra infeliz, um pensamento infeliz. O que a sociedade faz? Exclui essa pessoa. Como no passado excluíam os leprosos lá em Israel. É isso que as pessoas fazem. Mas o que deve fazer? Se a pessoa pensa diferente de você, você vai respeitar discordando dela, se você discorda, e você vai incluir ela perto de si. Não é afastar a pessoa como se fosse um pedaço de cocô, um lixo qualquer. Não é isso. E se a gente pode ensinar, né? Se a gente Sim. está aprendendo, façamos isso, né? Exatamente. Se a gente quer uma sociedade melhor, né? Uma sociedade mais respeitosa, mais amorosa também. Sim, isso é democracia, né? A gente tem que estar ensinando, a gente tem que se colocar no papel de ter paciência, senão eu não falo de vocês nunca. Não falo de nós mulheres tendo paciência como machista, não falo de pessoas negras tendo paciência com pessoas racistas, não falo isso. Falo que a gente tem que ter a paciência de explicar, né, a gente que sabe, né, não vocês, a gente não tem obrigação,
Mas tem que ter paciência, assim, de tentar explicar, Isso. sabe? Como um professor tem em sala de aula, ou deveria ter. Não é isso? Sabe? A gente pode melhorar. ué. Se a gente consegue, né? Usamos as armas que a gente tem, né? Que é o amor, que é a Sim. empatia e o respeito, né? Que é a É base sempre de tudo. importante. Mas só para concluir a questão do projeto, que é muito importante, certeza, senão o fale. pessoal da coordenação vai me matar depois, no bom Fala sentido aí. da palavra. O programa Agentes da Cidadania, ele está aqui em Minas, atuando praticamente em 4 cidades, que é Muriaé, Miraí, São Sebastião da Vargem Alegre e Rosário da Limeira. Isso é muito importante porque é uma rede da cidadania, uma rede do bem. E eu gostaria também de fazer menção a 2 pessoas especiais que estão nos ajudando no projeto, que é a Mariana e a Gabriela, lá de São Paulo. Sem as 2, seria impossível implantar o projeto aqui na cidade. E eu fico muito feliz de estar participando do projeto também. E vamos aí rumo à vitória. Como é que tá funcionando o projeto hoje? Então, Ele tá funcionando em algum bairro Então, isso específico? acontece. O projeto ele não funciona em espaço específico, né? Mas no ano passado nós implementamos oficinas no bairro Gaspar. Foi o local teste que nós fizemos e deu muito certo. Neste ano, nós estamos terminando a parte de formação dos jovens integrantes, que são os jovens voluntários, certo? E nós já estamos partindo aí para a implementação do projeto, que já vai acontecer no mês de outubro. Porque todo e qualquer projeto tem que ter um planejamento antes. Tem que ter um preparo, tem que conversar, buscar apoio, como nós já buscamos de vários agentes aqui da cidade, pessoas ilustres, né? Então, isso é muito importante, como a professora Iris, como, por exemplo, o Wesley da Criarte e tantos outros que estão nos ajudando. Aí, quais são as atividades que vocês trouxeram pro projeto de vocês? Então, as atividades que nós trouxemos para o projeto foram, no caso, as oficinas, a formação dos jovens, que é muito importante bater nessa tecla. Legal. E uma das coisas que a gente pratica muito também é que todo projeto tenha um alimento. Por qual motivo? Porque isso vai ajudar a alimentar as pessoas que vão no dia do projeto, que algumas realmente não comem nada. E também o recolhimento de alimentos para depois doarmos para alguém que precisa. Cestas básicas, né? Grosso modo é isso. Nossa, é bastante importante, né? Sim. Quando a gente Demais. fala de projeto, eu acho lindo o cultural, eu venho, né, da periferia, e Isso. assim, surgir de dentro de projetos sociais, e a gente sabe da importância que tem, né, o alimento. Né? Sim, de E fato. muitas pessoas não têm um alimento tem, no cara. dia. E A gente não fala de tem. não ter escola, gente. É tão importante ter a Igual refeição que a escola eu oferece. falando com o Natan, né, em off lá embaixo, né, que eu acordo mais cedo, se não tiver café, não rende. Imagina só, Não aí rende. se acorda, não tem o pó, não tem um açúcar para fazer. É triste, A cara. gente estava conversando essa É muito semana, né? triste. E assim, é muito triste você sentir vontade de comer alguma coisa e você não poder comer. Isso, Nossa, aquilo. é péssimo. Mas sabe o que é ainda Péssimo. pior? É pior você sentir fome Uhum. e você não ter nada pra comer. Isso. Então, assim, Muito triste. a gente tem que lutar pra poder melhorar, gente. Porque, assim, Verdade. tá difícil. Está é muito muita difícil. pessoa passando fome, é muita pessoa passando necessidade. E, assim, escolhendo entre morar, ter luz, ter água, Isso, comer. verdade. E, assim, não é de agora, mas, assim, tá muito sério. Está Tá muito muito sério. E a sério. gente tem que ter esse olhar sensível. Se a gente conseguir ajudar, a gente tem que apoiar. E, assim, se tem o projeto de vocês funcionando, que eu acho lindo, eu acho bastante importante. Se a gente quer doar alguma coisa, né? E, assim, a gente não sabe como. Tá no Instagram esse projeto? Ah, sim. aí? O Instagram do projeto, no caso, é @agentes da cidadania. E Arroba. também temos o outro arroba, que é @ACM Muriaé, que também é um projeto que nós já fizemos integrante dos agentes, que também está funcionando hoje ainda, Sim. tá? Aí, o que é o ACM? A ACM, no caso, ele é um braço dos agentes, é um projeto modelo que nós desenvolvemos no bairro Gaspar no ano passado. Sim. E que funciona até hoje. Ele não está acontecendo todos os meses no bairro Gaspar. Por qual motivo? Porque lá já tem outras atividades. Mas assim que for possível, nós queremos levar para vários bairros uma semana cultural ou um dia de oficina em cada bairro. Bacana. Mas é muito difícil, porque tem que ter muito diálogo antes. A gente não pode invadir o bairro dos outros. Claro. Por quê? Isso. Já há projetos naquele lugar, há um presidente de bairro, uma presidente de bairro que tem que ser respeitado. Então é com calma, é vagaroso e respeitando sempre quem já está no bairro. Não é querer impor a cultura sobre aqueles que moram no bairro, mas perguntar o que eles de fato querem. E é bom, né, quando já tem essa pessoa que é levantada dentro do bairro, Isso. esse projeto, essa instituição que já funciona, né, para usar, para poder se unir forças, Claro, né? fortalece. É muito União. bom. União Não, faz a força. Não faz só o Fazem. açúcar, não, Dani. Faz a força Fazem, mesmo. faz a Força. força, exatamente. Isso aí.
Muito bom. Então, assim, se a gente quiser ajudar também, né, é bastante importante saber que a gente pode procurar, então, os agentes da cidadania. Podem Para procurar. vocês, Natan. Isso, Luan, Iara. Yara, tá? isso aí. Aí a gente pode fazer doações. Podem tem fazer. pessoas que vão ser beneficiadas. tem Sim, serão, de famílias. fato. Olha E nós só. somos muito sérios nessa questão de transparência, de publicar tudo nas redes. Claro. Porque tem que ter uma transparência. É algo Isso, sério, não verdade. é Aham, isso? Isso. E projeto social, ele não é algo pra você tirar uma fotinha ajudando alguém. Não é isso. Eu já ajudei muitas pessoas sem tirar foto, sem até falar. E não falo. Porque eu acredito naquilo que tá na Bíblia. A obra boa quer que você não revela. Isso. O que a mão, É só Deus o sabe. que a mão esquerda faz, a direita Exatamente. não precisa saber, né? Pra quê? Ué. Claro que alguns projetos têm que ser divulgados claro, para isso, conseguir mais isso. apoio. Precisa- Mas há pra prestar pessoas um- que isso, querem, ó, tá doendo querem muito. ter nome, sabe? Verdade. Então não é bem assim, né, gente? Com certeza. E tem que ter acessibilidade também, né, com a Claro. vida do outro. Respeitar a né? pessoa, porque, nem, assim, não expô-la, né? É, Expor. porque uma exposição desnecessária, às vezes a pessoa já tá tendo uma vida tão dificultosa, né, tão assim, complicada, e assim, aí tá recebendo aquele alimento ali, nossa, tem a sensação de alívio por estar recebendo aquele alimento, aí é exposta, fica sem graça, né, é complicado, tem coisas que a gente tem que mostrar, lógico, porque é para conseguir mais ajuda, Exato. mais apoio, mas assim, sempre respeitando a pessoa que está recebendo, né, esse benefício. Eu queria que você falasse sobre outros projetos que você já Claro. participou. Inclusive, gente, conheci... Deixa eu só pedir sua licença e aproveitar e mandar um beijão para essa galera maravilhosa aí isso. do projeto ACM, ó. Olha só, ó, Fefe, nosso querido Fefe, já esteve Ah, aqui. Sim, Fernanda, Tive o prazer de bater. Fernanda. Nós tivemos o prazer de bater o bola com ela. certeza. A Yara não conversei com ela, não, mas. Ainda não, Ainda não, tem mas que ela vir. vai vir aqui, com certeza. Ó, a Maria Fernanda veio. O Luan Fonseca, né? Grande. O Luan Balbino, né? Isso. Já tive a visita dele quando eu fazia um programa no AM, né? Bacana. Grande Luan, um abraço pra ele. O Natan já tá Esse eu aqui. não conheço, não. Quem que é? O Natan ele. Valentim, não Já tô conheço seguindo também. no Instagram. Grande Disseram que ele é muito Natan. bonito, hein? É, olha lá, camisa bonita, ela é gatão, ó. É. E tá a cara do Ed Murphy no filme Aquele O Príncipe de Nova York. Ah, E foto Isabela boa, né? Monteiro. Alô, Isabela. Isso aí, Tá? gente. Ué, isso tá ao Parabéns vivo? pelo projeto. Não, isso é ao vivo. mandou pra mim o aqui, ó. Axádia, Olha lá, que bacana. o pessoal do ano passado, Deixa eu ver se eu vou saudades. mostrar aqui a Dá- galera, Podem, gente, pode ó. mostrar. Nossa, aí. Parece, tá pegando Maravilha. direitinho, produção? Tá, ó, tá show. Parabéns. É a galera que tá fazendo aqui um trabalho Isso, fundamental dentro da cidade no projeto Agentes da Cidadania, tá? É exatamente. bastante bacana a gente Muito conhecer, bom, saber exato. as pessoas que estão fazendo Isso. isso, que lutam por isso, porque é muito importante. E foi importante, essas pessoas, algumas não participam hoje, mas foram importantíssimas no certeza. ano passado para implantar o projeto, Bacana. implementar. É isso Muito aí. importante. Com certeza. Olha, sabe que eu já tive a oportunidade de participar com o Natan em um outro projeto? Sim, Ah, eu lembro. Eu ia qual? comentar sobre isso. Literatura dramatizada. Ei, conta pra Menino, gente. ó, é um negócio, foi na época de Da pandemia, Foi exatamente. tudo ficou Uhum. online, aí apareceu a oportunidade do projeto, eu falei, vou entrar, bora fazer. E eu amei tanto que eu estou nisso até hoje. Eu amo literatura, gente. Amo. Eu não gostava, vou ser sincero pra vocês. Mas passei a gostar de literatura africana, literatura brasileira, internacional, porque a literatura é vida. Porque acontece, a literatura é a base de tudo. É através da literatura que nós temos os conteúdos de medicina, de administração, É verdade. de letras, os cursos. A literatura que registra tudo. Tá muito importante Verdade. isso. Então eu amo a Sim. literatura. Você quer falar pra gente um pouquinho do que é o projeto Literatura Avançada? Literatura Dramatizada. desculpa. A leitura dramatizada, É, certo? literatura. Esse projeto, no caso, é do IFE, tá? Isso. Eu estou participando pela segunda vez como aluno também, o professor Elielso, e o presidente é o professor Natalino, um abraço, professor Natalino da Isso, Academia de gente. Letras Nossa, de Muriaé, exatamente. E é um projeto muito importante porque ele é gratuito, é de Sim. qualidade e leva cultura para as pessoas. É isso que eu falo, aqui na cidade nós temos muitos projetos bons, gratuito e de qualidade, mas às vezes as pessoas não ficam sabendo. Sim. Claro que não é por culpa delas. Às vezes acontece uma falha de comunicação, ou é muito apressadamente divulgado. Então eu convido as pessoas a se atentar nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Muriaé, do IFE e de demais instituições, Sim. para ficarem por dentro disso. É muito importante. Sim. Aqui em Muriaé a gente tem também uma instituição muito grande, que é a Fundarte, né? Exatamente. Que presta um trabalho muito, muito grande e muito bacana. Sim, tem aula de dança, tem teatro, tem música, e dá para criança, dá para adulto fazer. Exato. E assim, é uma forma da gente estar ocupando esses espaços. Então, assim, a desinformação é uma coisa muito séria. Gravíssimo. A gente tem que estar falando sobre isso, a gente tem que se vir, né, como comunicadores dentro da nossa comunidade, né, tá
apresentando os projetos para essas pessoas, né? Ensinando como fazer, como chegar, como abordar. Enfim, a gente tem que estar falando sobre isso. Hoje a gente usa o Identidade das Ruas como um canal, né, para divulgar, claro, tá falando claro. sobre esses projetos. Importantíssimo. Mas é bastante importante que vocês apresentem pra gente também esses projetos, pra gente estar falando, pra gente estar movimentando o cenário. A gente tem que ocupar. Se existe, é direito nosso, a gente tem que fazer parte disso. E é muito bom. E temos aí a fundação aqui dando voz, né, para todos os projetos. Sim, Não. Parabéns à fundação. A Fundação Cristiano Varela, que tem esse papel hoje também bastante importante. Muito Inclusive, social. Trouxe o Identidade, deu esse espaço para que a gente pudesse ter voz e dar voz Com a outros certeza. projetos também. Então, sou muito grata também à Fundação. E assim, tem que ficar ligado, galera. Tem que acompanhar. A rede social tá aí, traz bastantes benefícios pra gente. Então, a gente tem que estar aprendendo bastante coisa. Bora buscar, encaminhar para outras pessoas também, para que outras pessoas também fiquem cientes, né, de que tem movimentos acontecendo dentro da cidade. Participar, né, Natan? O importante que eu vejo também essa Identidade das Ruas, né, a variedades que tem, né? Com certeza. É música, né? Hoje Muita Natan, dança, professor. cultura, literatura, artes, né? Isso aí que é muita isso coisa. que é bom, né? O Tudo, povo precisa assim. disso, né? Isso é uma inclusão verdadeira, né? É Isso verdade. leva as pessoas à oportunidade de conhecer tais projetos e de participarem também, né? Nos dá a oportunidade de estar aprendendo, as pessoas de casa também. E assim, a gente conhece muitas coisas por aqui. Eu tô sabendo que o Nossa, Natan projetos. faz hip hop também? Como que é? Não, pede pra ele a conta das aulas aí, ó. Professor dançarino. Isso aí. Conta pra gente. Vocês não são fáceis, hein? A produção aqui, ela dá... Produção, hein? Mas Não dorme. acontece, o hip hop eu entrei por qual motivo? Vou confessar pra você, eu quero conhecer mais minha cultura negra. Porque por muitos anos, aqui no Ocidente, o que aconteceu? Um ocultamento da cultura negra. Da cultura dos pretos, das pretas, certo? Então eu tô me conhecendo mais como negro, minhas raízes, certo? Eu tô embarcando a literatura africana, tá sendo muito importante. E o hip hop foi um braço por quê? Falei, peraí, o hip hop é coisa de preto. Não de forma pejorativa, coisa de preto. E eu falei assim, eu tenho que aprender sobre isso. Tem que dançar. Eu não sei dançar nada. Estou aprendendo, claro. Estou amando o hip hop e quero aprender muito mais. Bacana. Então, em breve, ele dando aquela palhinha pra gente aqui, né? Sim, Com claro. certeza. Fala pra gente, então, onde é que tá essa aula aí, como é que tá funcionando? como é que Essa a gente aula de hip participa? hop acontece todas as sextas-feiras, a partir das 7 horas, no máximo o início até 7 meses, mais tardar, ali em frente ao Teatro Municipal Gregório de Matos, né? Não, Isso. Belmira, Belmira, Vilas perdão. Boas. Perdoe a mente do velho, gente. É em frente Um idoso de 25 ao anos. Teatro Belmira. 24. Ao Belmira. Então acontece ali todas as sextas-feiras, perdão, corrigindo, sextas-feiras. Ô, gente, se não Ai, tiver a isso garfa aqui, é muito bom cometer. muito bom. Sextas-feiras, 7 horas, 7h30, participe, as portas estarão abertas e vai ser muito bom participar com Gratuito. todos. 0800. Opa! Bom demais. Melhor ainda! Muito bom. Professor Wellington Dias, tá? Exatamente, um Inclusive, a abraço. gente teve a oportunidade de estar recebendo ele aqui. Ele também tem um papel fundamental na Identidade das Ruas. A gente Tem. fala hoje no programa, mas assim, dentro da instituição, né, é bastante importante lembrar que o Identidade das Ruas é uma ONG, gente. Uma ONG, um projeto sem fins lucrativos que acontece na comunidade de Bairro São Joaquim. E assim, está em diversos bairros também, e fora da cidade, Claro, né, claro. na região. E é muito bacana. O Wellington começou dentro do projeto também, Uau. dando aula. É um braço também muito importante. O Hélio tem uma bênção de Não, Deus uma nas nossas bênção. vidas, né? E agora, tendo aula com ele lá, professor excelente. Então, assim, Ele ó, convite feito também. Sexta-feira, Muito bom. de 7 a 7h30, mais ou menos. Isso, mais tardar 7h30 começa. Ai, E tá liberado, pode chegar lá. 0800? 0800. Ninguém paga nada, gente. Acostuma Né, que às vezes que o Adílio leva um salgadinho pra nós lá. Olha! Tudo certo, sabe? Deve dar luz lá, né, Ô, ali. gente, não tem expectativa não, hein? Ó, quem é dono de pizzaria, salgaderia, pode levar Pode mandar, refrigerante, gente. O sabe? menino tá dançando, fica com fome, dá imagina. Os fome, meninos não é saem isso? lá tudo suado, tudo É, cansado. Tem que Tem nossa. que fazer um lanchinho, né? E é importantíssimo, né? Não é isso? Mas antes de encerrar, eu sei que já está encerrando por causa do tempo, que vocês têm um tempo apertadíssimo e eu também tenho. Eu gostaria de parabenizar vocês Obrigado. por esse programa. Eu já acompanho alguns podcasts. Fica muito feliz, né, Maria? Sim, eu acompanho, assisto Demais. mesmo, de fato. Demagogia, assisto mesmo. Sabe por quê? Coisas assim na cidade tem que ser apoiada. Verdade. Não adianta querer cobrar e não apoiar o que já existe. Claro, claro. É tolice. E eu chamo a atenção de todos que estão assistindo para uma unificação social, que eu vejo um pouco na cidade. É que existem tantos projetos e que eles não se conversam.
há um pouco de rincha entre alguns projetos. Isso não deveria acontecer, porque é tudo para um só propósito, que é o quê? O bem social Sim. para as pessoas. Então eu cobro essa unificação de todas as pessoas, independente de religião, credo, opção política, partidária, unir em prol do social. É muitos projetos que há no Brasil afora, mas que não acontece porque não há união, não tem união. É muito ego. Eu quero fazer o projeto para engrandecer o meu nome. Isso. Tolice, besteira, então nem faço, fica em casa. Se unir todo mundo aí fica mais forte. Para fortificar, então, tem que ter essa união. Eu concordo muito com isso. Verdade. Né? Para a gente criar um cenário favorável, a gente Sim. tem que estar sempre apoiando, né, diversos projetos, conhecendo, participando também. Porque, assim, tem muitos projetos bacanas, mas assim, não vou participar porque não acontece na comunidade tal, a minha comunidade é essa. Tem que participar, gente. Exatamente. Se existe para poder beneficiar, a gente tem que participar. Claro, tem que participar. Até para movimentar, para poder importante. crescer Verdade. e se expandir, né? Porque projeto social transforma vidas, projeto cultural transforma Transforma. vida artística. Com Sim. certeza. E o Identidade, né, revela isso pra gente hoje aqui. Excelentíssimo. Eu quero muito te agradecer, Natan, pela participação no programa com a Gadu. gente hoje. Né, eu sinto que você tem que voltar, porque assim, tinha muito assunto ainda pra gente trazer aqui pra Orem! falar. Mas vai ser muito, muito, muito bom. E eu agradeço muito pelo programa de Muito hoje. obrigado. Eu agradeço a oportunidade. E quem quiser me conhecer mais, pode estar me seguindo nas redes sociais, @Natan_Valentim. Já tô seguindo E o lá. hein? Agência da Cidadania? @Agência da Cidadania. E @ACM Muriaé. Bacana, isso Certo? aí, gente. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigada, Natan. Muito obrigada a você também de casa, você que tá no carro, em qualquer lugar nos assistindo. Obrigada por sempre tá acreditando aqui no nosso trabalho. E outra coisa, tem que lembrar do convite, né? Gente, lembra que aqui no Memorial da Fundação Cristiano Varela Isso. tá tendo essa exposição que já tá acontecendo. Então traga a sua Ó, criança. de 8 da manhã às 15h45, tá? Isso aí, até o dia 18, hein? Isso. Bora 18 de participar. novembro, né? 18 de novembro. Isso Ainda tem aí. daí muito tempo pra galera visitar. Então, Isso aí, beijão pra vocês. obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado.